E José foi preso, né, na prisão, humilhado, né, como sedutor da mulher alheia, né? Mas a Bíblia diz que Deus era com José na prisão. Deus é contigo. Não importa a luta que você esteja passando, Deus é contigo. Eu tenho certeza que a pior das lutas que José passou foi dentro dele, em rejeitar aquela linda mulher. E além disso, a ira dela o colocou naquela prisão. Mas ele sabia que tinha um Deus. Você deve saber que existe um Deus. E esse Deus está olhando para você. José não deixou sua fé. Ao contrário, ele continuou competente como ele era. E continuou firme no seu propósito de servir ao Senhor. Ele não procura fugir da prisão, ao contrário, ele conquista a confiança daqueles que comandavam aquela prisão e passou a ter nas suas mãos a chave do cárcere. Que coisa, hein? Deus foi com José e José ficou lá na prisão muitos e muitos anos, até que o rei se zangou, se irou com dois servos dele. Um era o copeiro e o outro era o padeiro, e mandou os dois para a prisão. E lá na prisão, junto com José, os dois tiveram sonhos. E José discerniu o sonho dos dois. Segundo José, né, o padeiro, ele sonhou com um cesto de pão, e vinham as aves do céu e comiam aquele pão. E José falou para ele que aquele pão era a carne dele, que ele iria morrer. Já o copeiro sonhou com um sonho que lhe beneficiava. E José interpretou o sonho do padeiro, do copeiro, e disse que ele iria voltar ao copo na mão do rei novamente. E do jeito que José falou, José falou e aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro foi restituído à sua posição. Quando o copeiro foi saindo, porque o rei tinha mandado chamar de volta, José disse: quando tu estiveres lá com o rei, lembra-te de mim, dá uma palavrinha por mim. E o homem foi e se esqueceu de José. É terrível, né? Quando os amigos da gente esquecem da gente. E isso é natural, isso acontece muito. Principalmente quando esses amigos adquirem uma posição, um poder aquisitivo maior, e automaticamente eles esquecem da gente. Mas Deus não esquece de você. Deus não esqueceu de José. Deus também não esquecerá de ti, porque Ele é maravilhoso. Ele é o Santo de Israel. E o copeiro esqueceu de José. Quantos amigos se esquecem da gente? Quantos? Devemos em todo tempo cuidar dos amigos, porque no dia da angústia eles se tornarão irmãos. Assim a Bíblia diz. Mas também não podemos depender deles, né? Porque a dependência é inimiga da amizade. A necessidade é inimiga da amizade. Não adianta você escorar em ninguém, não, porque ninguém é moleta. Você tem que fazer a sua parte e esperar em Deus. Nunca abandonar os amigos, porque amigos são aliados da alma, são companheiros do espírito para o nosso dia a dia. Porém, você não deve fazer deles a sua moleta, né? E José sabia disso. O amigo esqueceu dele, ele ficou lá quarando lá na prisão, e o amigo ficou dando o vinho para o rei. Porém, um dia o rei sonhou, né? Sonhou que ele via 7 vacas gordas subindo do Nilo e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Depois o rei sonhou novamente, tornou a dormir e sonhou novamente com 7 espigas de milho gordas, formosas, e 7 espigas de milho tenra, queimada, fraca, magra. E as 7 espigas de milho magras comeram as 7 espigas de milho gordas. E o rei ficou atormentado com aquilo ali. Chame-me os sábios! Chame os sábios! E ninguém sabia dar uma resposta ao rei. Então aquele copeiro se lembrou de José. Olha, rei, lá na prisão tem um homem que ele discerne sonhos. Lá na prisão tem um homem que discerne sonhos.
E o rei disse: mande me chamar esse homem. Deus fará alguém se lembrar de você. E Deus vai te levantar. Deus vai tirar você da lama e colocar no trono. Porque Deus é Deus. Quando chegaram para José: José, estou te chamando, o rei te chama. Venha, venha logo, porque o rei te chama. E José fez a barba, né? Se arrumou todo. Veja que a questão da aparência é muito importante. José podia ir todo barbudo, sujo, melequento. Não. Ele se ajeitou e se arrumou para ver o rei. Né? É necessário a gente fazer, né, a nossa arrumação para a esposa, a nossa arrumação para o marido, se arrumar, se ajeitar. Porque isso é vaidade. E o que não é vaidade? Tudo nesse mundo é vaidade, né? E você se arrumar para o seu esposo é aconselhável. E não, você não se arruma, não se ajeita. Vem alguém que se arruma e se ajeita e conquista, né? E conquista. José sabia desse segredo. José chegou diante do rei e disse uma palavra muito forte. Toda vez que eu me lembro dessa palavra, me lembro do meu amigo conselheiro Valdemir Vieira Salles. Ele sempre tem uma resposta forte e de paz. E o rei contou a José o seu sonho, e José disse para ele: Deus dará uma resposta de paz ao senhor faraó. Deus dará uma resposta de paz para você, né? E José interpretou os sonhos de Faraó. E qual eram os sonhos de Faraó? 7 vacas gordas que subiam do Nilo. E eram 7 anos que iria acontecer de abundância sobre a terra. E as 7 vacas magras que subiam do Nilo eram 7 anos de escassez e seca. Na vida, nós temos períodos de vacas gordas e períodos de vacas magras. Temos que saber agir corretamente para que no período de vacas gordas ajuntemos, acumulemos, né, para que no período de vacas magras, ao invés de ficar pobre e desprevenido, fiquemos fortalecidos. O que foi que aconteceu com o faraó? Qual é o período de vacas gordas e vacas magras que nós podemos falar também? É a questão da velhice e da juventude. No período da juventude, é um período de vacas gordas, onde tudo que nós pensamos em fazer, fazemos. E o período da velhice seria o período de vacas magras. Tudo que você pensar em fazer, você é jovem, vá fazer em nome de Jesus. Você pode tudo em nome do Senhor Jesus. Deus está com você. O Senhor Jesus está com você. Agora, se você ficar parado, onde é que você vai chegar? Aproveite, como Faraó aproveitou os 7 períodos de vacas gordas e ficou mais rico nos 7 períodos de vacas magras. Que coisa, né? Maravilhosa. Realmente, como José falou, Faraó fez. E vieram 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E não somente Faraó ficou mais rico, mas todo mundo escapou da fome que deu na época, porque se não houvesse comida, nem você tendo dinheiro você iria comer, né? Então, esse período de 7 vacas gordas, Faraó ajuntou e plantou o máximo que podia. Quando chegou as vacas magras, Faraó tinha em abundância. Glória a Deus. Será que você está sabendo utilizar o período da sua vida? O período de vacas gordas da sua vida? Será que você não está relaxando nos cuidados com o seu tempo, com a sua vida, com o tempo que Jesus Cristo lhe deu? Pense nisso e saiba que o maior tesouro que Deus lhe deu na vida foi o tempo. E então, Faraó elegeu José como vice-governador de todas as suas terras. E assim Deus elevou José à qualidade de governador, substituto de Faraó em todos os lugares. Até os irmãos de José vieram a José comprar comida. E José vingou seus irmãos? Não. José maltratou os seus irmãos? Não. José perdoou. Olha que lição maravilhosa. Tentaram matar ele, tentaram fazer tudo com ele, venderam como escravo,
mentiram para o seu pai, nem se preocuparam se seu pai ia morrer ou não do coração. Não, de maneira nenhuma. Mas José, quando recebeu seus irmãos, José perdoou-os. Se alguém te faz o mal, Deus fará o bem a você. Não alimenta o sentimento de vingança no teu coração. Deixa pra lá. Também não seja um crente cangaceiro, mandar Deus matar, dar câncer, não. O que você puder falar, fale. Mas o perdão é a qualidade dos nobres. Se necessita muita força para ser um perdoador, para conceder um perdão. E só uma pessoa nobre consegue fazer isso.